Muito bem, pessoal. Conforme prometido, então, a gente vai fazer aqui uma aula de revisão, tá? Sobre os conteúdos dessa parte de conhecimento bancário. Então, assim, ó, nós vamos seguir a nossa apostila, tá? Vai ser uma aula resumida, só para a gente destacar alguns pontos mais importantes aqui do nosso conteúdo, tá bom? Então, a primeira ideia aqui é o que é o Sistema Financeiro Nacional, tá? O Sistema Financeiro Nacional, então, o que ele é? É um cara que vai fazer uma intermediação entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, tá? Então, assim, ó, no sistema financeiro tem uma pessoa que tem dinheiro e tem uma pessoa que não tem dinheiro para concretizar os seus sonhos. Então, o que acontece? Dentro, então, do sistema financeiro nacional surgem instituições, tá? Que a gente chama de instituição financeira. A gente conhece mais por banco, né? Normalmente a gente chama de bancos, tá? Esses bancos, então, o que eles fazem? Eles captam recurso de quem tem mais dinheiro sobrando, guardado lá, guardado em casa, eles levam para o banco. E o pessoal que não tem recurso vai até o sistema financeiro. Então, o que é o sistema financeiro nacional e o que pode cair disso? Pode cair disso um conceito de sistema financeiro nacional. Então, eu tenho que lembrar que a ideia de sistema financeiro nacional não é apenas um banco, mas então ele é um conjunto de várias instituições, tá? Então, ele é um conjunto de vários outros bancos, várias outras instituições que têm como objetivo o quê? O objetivo é eles captarem recurso de alguém e emprestarem para alguém. Essa pessoa que tem dinheiro, a gente chama ela de superavitário. Por quê? Porque ele está super de grana, ele está bem de grana, de dinheiro, tá? E o cara que não tem dinheiro para concretizar os seus sonhos, a gente chama ele de deficitário, ok? Então, ele é o cara que está em déficit, ele não tem dinheiro para concretizar os seus sonhos. Não que ele seja pobre, mas ele é a pessoa que não tem dinheiro para naquele momento pagar à vista as suas coisas. Então o sistema financeiro resolve essa questão de ser um intermediário ali, tá? Mas por que ele é um intermediário importante aqui? Porque nessa operação aqui que acontece de ir dinheiro para o superavitário, se fosse direto para o deficitário, teria um problema grande, que é qual? O risco do deficitário não devolver o dinheiro. Então, se usa então o banco como um intermediário financeiro para resolver essa questão, ok? Tá, então assim, ó, gente, essa é a ideia básica aqui. Se vocês tiverem aqui alguma dúvida, eu também gostaria de colocar o seguinte, ó. Tem uma lei básica lá do sistema financeiro, que é essa aqui, ó. Lei 4595 de 64. É a lei base do sistema financeiro. Então, essa lei, ela serve, tá, como uma base, ela serve como uma forma de embasar aquilo que a gente tiver alguma dúvida. Então, se você tiver alguma dúvida, vão nessa lei e dê uma olhadinha, tá? Aqui tem um desenho aqui que é até bonitinho aqui, olha, de quem tem o dinheiro, tá? E daquele que não tem o dinheiro aqui para concretizar os seus sonhos. Então, eles usam o banco como intermediário, tá? Alguns conceitos, deixa eu ver, spread bancário, ok, empréstimo, financiamento. Empréstimo e financiamento é legal, gente, porque assim, ó, quando se fala em empréstimo, as pessoas vão lá para buscar o quê? Dinheiro no banco. Quando se fala em financiamento, aqui nós estamos falando de um bem. A pessoa vai lá financiar um bem, seja um carro, seja uma moto. A questão é assim, ó, o que pode cair na prova de empréstimo e financiamento? Ele vai dizer que é o seguinte, que o empréstimo, ele não tem uma destinação específica, ou seja, quando eu vou pedir empréstimo, eu não estou pedindo um dinheiro para comprar um bem específico, eu estou pedindo dinheiro para pagar conta, dívida, ou até posso comprar um bem. E o financiamento, obrigatoriamente, ele está ligado a um bem. Tá? Agora, no banco, normalmente o que acontece, o banco pede garantias quando ele dá um financiamento, porque normalmente financiamentos são valores grandes, tá? Então, o que ele pede em garantia aqui? Um bem, uma casa, um carro. Então, esse bem, a gente diz que ele fica em garantia no formato de alienação fiduciária, tá? Essa garantia de alienação fiduciária, ela aparece lá na parte de garantias no final do material de vocês. Vocês têm o que é alienação fiduciária. Mas é basicamente dizer o seguinte, alienação fiduciária é quando o banco, ele fica como o dono, essa é uma coisa importante, tá? O banco fica como o dono do bem até que aquele bem seja quitado, ou seja, fica com uma cláusula
de fidúcia, uma cláusula que acontece nos financiamentos habitacionais é assim. Então, vai o contrato de habitação, por exemplo, lá para o cartório do registro de imóveis, e o cartório de registro de imóveis coloca lá um registro dizendo que aquele bem está alienado. Ou seja, a pessoa, entende-se na legislação que o banco é o dono do bem enquanto ele não for quitado. Tá? Ah, mas eu digo, eu tenho meu bem, a minha casa, enquanto ela não é quitada, a gente não entende a legislação, não entende assim, tá? Porque ele fica no formato alienação fiduciária, e a característica básica da alienação fiduciária é que a propriedade é do credor, a propriedade é do banco, ok? Fechou então. Gente, outra coisa, vocês vão ver várias informações no material de vocês falando de instituições financeiras, tá? Agora, o que distingue, o que diferencia uma instituição financeira de uma outra empresa comum, como um mercado, uma padaria ou alguma coisa assim? O que distingue elas é aquilo que se faz, aquilo que se trabalha. No que trabalha uma instituição financeira, tá? Elas trabalham com coleta. Coleta de quê? De dinheiro. Então, elas vão coletar dinheiro. Se uma empresa ela pode receber dinheiro como depósito, então ela é uma instituição financeira. Ela vai fazer a intermediação de dinheiro, que é pegar dinheiro de uma pessoa e emprestar para o outro. Porque, na verdade, o banco é assim, o banco não empresta dinheiro dele. Ele empresta dinheiro de outras pessoas para você. Então, essa seria a ideia do banco. E também o banco faz a aplicação dos recursos. E a aplicação dos recursos não é que, eu vou aplicar meu dinheiro nisso ou naquilo. Não, não é essa a ideia aqui nesse momento. Uma empresa, para ela ser identificada como instituição financeira, ela vai captar recursos, pegar recursos para poder aplicar esses recursos. Ela vai fazer uma aplicação, ela vai pegar esse dinheiro e aplicar em alguma coisa. Ela vai emprestar para alguém ou ela vai utilizar para fazer alguma forma de crédito de uma maneira que renda juros para ela. O juro que a instituição financeira ganha, ou o lucro dela, a gente chama de spread. Spread bancário, tá? Esse spread bancário, então, seria basicamente o lucro do banco. Não exatamente o lucro, porque seria o lucro bruto, para ser mais correto, certo? Vamos lá, então. Ó, estrutura do sistema financeiro, fechou. Essa parte que a gente já viu. Parece até que está repetido isso. Meu Deus do céu, né? Ok. Coleta, intermediação, aplicação, custódia. Custódia, ó. Custódia é uma palavrinha que não apareceu antes, né? Isso aqui é o que faz uma instituição financeira. Coleta, intermediação, aplicação e a custódia. O que é a custódia? É guarda, é posse. Sempre que vocês virem, apareceu na prova custódia, estão falando o quê? Guarda, posse. O banco fica em custódia do teu dinheiro, enquanto ele estiver lá no banco, guardadinho lá, tá? Ok, fechou. Instituição financeira, riscos do sistema financeiro. Gente, riscos do sistema financeiro é muito importante, tá? Vocês tem que ter uma boa noção aí do que é essa parte de riscos, porque ela pode cair uma questão de isolada de riscos, ou ela pode cair uma questão específica, assim, ó, dentro de alguma questão ela pode acabar aparecendo sobre a questão de risco. Primeiro, o que são esses riscos que tem aqui, tá? Primeira ideia aqui, ó, é um risco de crédito. O que é o risco de crédito para a hora da prova? Isso aqui é o risco que a gente chama de risco do calote, risco do credor, risco de que o credor não devolva o dinheiro. Que tipo de risco é esse aqui? É o risco de que eu vou depositar em um banco ou eu vou fazer uma aplicação financeira no banco e o banco não vai devolver o meu dinheiro. Mas como é que o banco não devolve o dinheiro? Se ele quebrar, ele não devolve o teu dinheiro. Então, quando a gente investe em algum banco específico, quando a gente faz um investimento e esse investimento, o banco quebra, ele te dá o calote. A gente chama isso de risco de crédito. Então, quanto maior o risco de crédito de um banco, mais juro ele tem que te pagar. Porque senão você não vai arriscar o teu dinheiro em um banco que não seja tão forte, que não seja um banco tão sólido assim, tá? E isso existe, alguns bancos dão juros muito bons, mas a gente tem que tomar um certo cuidado nessa parte, tá? Outra coisa, risco de mercado, esse aqui também é bem importante, tá? O risco de mercado, ele ocorre no que a gente chama aqui de oscilação, essa palavrinha você pode circular, ó, oscilação de preço dos ativos.
O que é uma oscilação de preços? Uma oscilação de preços eu comprei, por exemplo, o que a gente chama de ações. Eu tenho ações de um determinado banco. E essa ação, vocês devem ter visto já gráficos de ações, que elas são assim, ó, começa assim, daqui a pouco ela vai lá em cima e vai descendo, e aí ela estabiliza um pouco, sobe lá em cima, vai lá embaixo. Então, o que é isso, esse gráfico aqui que está demonstrando? Está demonstrando essa oscilação dos preços. E a gente chama essa oscilação de preços de risco de mercado. Porque quem define o preço de uma ação? Quem define o preço de uma ação é o mercado. O mercado define se ninguém quer. O que acontece se ninguém quer uma ação de uma empresa? O preço começa a despencar, porque ninguém quer aquilo lá, então as pessoas começam a pagar pouco ou não querem aquilo, e o preço começa a cair. Quando todo mundo quer uma coisa, o preço começa a aumentar, porque aquilo é muito buscado, aquela ação, no caso, é muito buscada. Então, isso é importante, tá? Risco de mercado. O que é o risco de liquidez? Risco de liquidez é a ideia do transformar alguma coisa, vou simplificar essa ideia aqui, transformar alguma coisa em dinheiro. Se eu tenho alguma coisa com liquidez, com uma boa liquidez, eu digo que eu consigo transformar em dinheiro mais rápido. Então, se eu tenho, por exemplo, dinheiro a poupança. Eu digo que a poupança tem alta liquidez. Por que ela tem uma boa liquidez, uma ótima liquidez? Porque em qualquer momento eu posso chegar lá e transferir o meu dinheiro da conta poupança ou sacar o dinheiro da conta poupança. Agora, se eu tenho um imóvel, por exemplo, mas o meu imóvel vale R$1 milhão. Eu posso querer vender por 500 mil e mesmo assim posso ter dificuldade de achar um comprador que me pague 500 mil. Por quê? Porque o imóvel ele já tem baixa liquidez. Não todos, eu só estou usando um exemplo em comparação com a poupança. Certo? Então, a questão do risco de liquidez, lembre-se na hora da prova, a liquidez tem a ver com um descasamento, que nem diz o material de vocês, um descasamento entre pagamentos e recebimentos, tá? Então, esse descasamento entre pagamento e recebimento quer dizer que eu posso ter alguma coisa que eu não consiga transformar em dinheiro. E se eu não consigo transformar em dinheiro, eu digo que tem uma baixa liquidez, tá certo? Tá? Outro risco aqui é o risco operacional. Esse aqui, ó, é o risco do operador, tá? Aí, o que é esse risco do operador, tá? É um risco de uma pessoa, tá? Ou é o risco de uma máquina, tá? O risco de uma máquina. Uma máquina dar algum tipo de problema, tá? Máquina, meu Deus do céu. Letrinha, né? Vou escrever aqui de novo. Uma máquina, tá? Essa máquina, o que é essa máquina? É caixa eletrônico. Se eu vou no caixa eletrônico e ele tem algum problema e me dá dinheiro a menos, é um risco operacional. Se eu vou lá dentro do banco e vou depositar um dinheiro e alguém deposita menos, é um risco operacional. Se alguma pessoa ela vai lá, eu estou sendo atendido no banco, ela me dá uma informação errada e eu perco um dinheiro ou a pessoa erra alguma coisa, é um risco chamado operacional, que é o risco da operação em si das pessoas ou das máquinas, ok? Tá? Mais um, eu vou botar um pouquinho para cima aqui só para não pegar aqui a questão da imagem aqui. Risco sistêmico, tá, gente? Risco sistêmico é o risco que ocorre na questão, deixa eu ver se tem o nome. Tá aqui o nomezinho, ó, cadeia. Uma cadeia de instituições. O que quer dizer isso? O risco sistêmico, ó, já diz risco do sistema, né? Diz o risco sistêmico que quando um banco, quando uma instituição financeira, ela quebra ou ela tem um problema financeiro grave, todas as outras podem ser afetadas. Então, o risco sistêmico é um risco de que todas as instituições elas sejam afetadas por alguma coisa ao mesmo tempo. Do exemplo, um banco, ele diz que não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro daquele banco específico. Então, aquele banco pode ser que ele deva para um outro banco. Então, aquele outro banco para quem ele deve, se esse primeiro banco quebrar, esse segundo pode ser que quebre também. E se esse segundo quebrar, pode ser que um outro banco quebre junto, porque tem uma parceria. Então, se os bancos quebrarem, essa ideia do risco sistêmico quebra em cadeia, um colapso do sistema financeiro. Tá certo, gente?
O risco chamado de moral ou moral hazard, esse aqui é um risco de imagem, tá? Risco moral é sempre ligado à imagem. Inclusive, vocês têm no edital de vocês a parte de imagem institucional e identidade institucional, tá? Então, a questão da imagem, tá? A questão da imagem aqui é sempre aquilo que os outros pensam sobre você, tá? Imagem institucional. Estou dando aula de um negocinho que não está aqui na hora, aqui no material, tá? Mas está aqui na ideia, ó. Outros, o que é o risco moral? É o risco da imagem ser afetada. Se um banco tem a sua imagem afetada, as pessoas pensam alguma coisa ruim daquele banco, ele afeta a sua imagem. Agora, quando se fala em identidade institucional, é aquilo que o banco realmente é, que vai estar lá no estatuto, que vai estar registrado no contrato social dele. Aquele banco de ser o banco, o melhor banco para você, aquele banco que ajuda as pessoas, mas será que é realmente aquilo que o banco é? Se não for isso, se aquela identidade é o que o banco diz sobre si. Agora, a imagem é o que os outros dizem sobre o banco, certo? Gente, outra coisa que o último risco que nós temos aqui é o risco cambial. O risco cambial também é um risco de oscilação. Mas primeiro, o que é câmbio, né? O câmbio é troca de moeda estrangeira entre partes, tá? Então, se é troca de moeda estrangeira, do dólar para real, real para dólar, essa troca de moeda estrangeira a gente chama de risco cambial, tá? E esse risco cambial é tipo assim, quanto vai estar o dólar daqui a um ano? Quanto vai estar? Não sei, né? Porque depende de muitas coisas. Então, esse risco cambial é um risco que ocorre na oscilação da moeda estrangeira, no preço da moeda estrangeira. E se eu tiver moeda estrangeira na minha mão, que a gente diz de posição comprada, né? Eu estou comprado em moeda estrangeira, então eu posso ter um determinado problema ou até perda financeira por causa disso, certo? Vamos lá. Gente, ó, vocês têm aí um organograma do sistema financeiro e eu só gostaria de dizer, de fazer uma colocação sobre essa parte aqui, tá? O sistema financeiro nacional ele é dividido em dois sistemas, que nem vocês têm aqui, né? Vocês têm aqui um sistema chamado de um subsistema, né? Chamado de normativo e um de intermediação, tá? Então, o que eu tenho que saber desse subsistema normativo aqui? Não precisa ficar decorando isso porque vocês têm todo o material, tá? Mas, se eu for pensar em subsistema normativo, é aquele que faz norma. Ou seja, algumas instituições fazem as normas, fazem a regra e esse subsistema de intermediação, ele obedece às regras. Simples assim, tá? Então, ele vai obedecer às regras, tá? Então, existe um sistema que faz a norma, um subsistema que faz a norma e um subsistema que vai obedecer. Agora, o que eu quero destacar aqui para vocês aqui, que não precisa decorar isso aqui, tá? Isso aqui é só uma ideia de organograma do sistema financeiro, vocês não vão precisar decorar. Depois a gente vai trabalhar algumas coisas de quem faz a norma aqui. Mas assim, ó, esse aqui eu quero destacar para vocês, ó, agentes especiais, esses eu tenho que saber, tá? Existem agentes especiais no sistema financeiro, tá? E eu preciso saber quem são e preciso saber por que eles são especiais. Isso é importante aqui para eu saber, tá? O primeiro dos agentes especiais que vocês têm aqui, ó, é o Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil, ele é um agente especial, tá? Por quê? Aí é a questão. Primeiro, que ele vai executar uma coisa que a gente chama de COMP, que é a compensação de cheques e outros papéis. Então, a ideia básica é aqui, ó. Quando vocês vão e fazem um depósito em cheque em algum banco, para onde vai esse cheque? Quem que está encarregado de fazer a separação desse cheque, mandar para os bancos corretos para fazer a compensação? Quem faz isso é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil executa a compensação de cheques. Isso é importante. Precisa saber para a hora da prova, tá? Precisa. O Banco do Brasil executa a compensação de cheques. Outra coisa que o Banco do Brasil faz aqui, ó, o Banco do Brasil, ele é um agente financeiro do governo.
tá? Ele é um agente financeiro. Ele recebe vários valores, tá? São recursos específicos. Ele recebe recursos para dividir na parte... Ele trabalha, inclusive, com Minha Casa Minha Vida também. Tá? O pessoal às vezes não sabe, mas ele trabalha também. Ele trabalha com a parte de distribuição de valores para a parte de crédito rural. Então, ele vai fazer muita a parte de crédito rural. Ele vai ser o agente arrecadador do governo federal. Então, ele vai receber as arrecadações para arrecadar os valores para passar para o Tesouro Nacional. Então, o Banco do Brasil tem algumas funções especiais aqui, tá? O outro agente que tem funções especiais aqui é o BNDES. BNDES, tá? O que eu tenho que saber do BNDES? Eu tenho que saber essa palavrinha aqui, ó. Ah, meu Deus, que letra, né? Eu tenho que lembrar do BNDES uma palavra chamada fomento. Essa palavra é importante, tá? Essa palavra indica o que faz o BNDES. A parte de fomento do BNDES. O que o BNDES faz? Ele é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Basicamente, o BNDES, ele capta recursos, ele pega o dinheiro, muita parte, a grande maioria vindo do governo federal, já que ele é um órgão federal, e ele vai fazer o fomento. Ele vai emprestar dinheiro com juro baixo para empreendimentos, para aqueles que querem gerar emprego e renda. Essa é a grande ideia do BNDES, gerar emprego e renda no nosso país. Então pode aparecer essa parte, essa palavrinha chamada fomento. A palavra chamada fomento é extremamente importante nessa parte do BNDES, tá? Depois eu vou dar outra coisa que eu já posso tratar aqui, ó, é que o BNDES, ele é considerado como uma empresa pública federal. Aí vem uma questão. Gente, eu quero só botar um pouquinho mais aqui, só para colocar aqui, fazer um desenho básico aqui, ó. O que é uma empresa pública federal? Olha só. Uma empresa pública federal é como se fosse isso aqui, ó. Uma empresa, tá? Vamos dizer que isso aqui seja a empresa. E essa empresa, normalmente uma empresa, a gente diz assim, ó. Ah, uma empresa tem o seu capital dividido, tá? O seu capital dividido e cada partezinha, ela tem um sócio, ok? Essa é a ideia de uma empresa no geral. Agora, olha só o BNDES, como é que ele é. O BNDES, ele não tem sócio, ele não tem esse capital dividido. Ou seja, o único dono dele aqui é o governo federal, tá? Se o governo federal é o único dono, ele é chamado de empresa pública federal. E agora vem uma coisa extremamente importante para o concurso da Caixa. Eu preciso lembrar que o outro agente especial aqui, ó, que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa também é uma empresa pública federal, assim como o BNDES. E as duas empresas que são empresas públicas federais que não têm sócio, que o banco, ou que o governo federal é o único sócio, o único dono, tá? Então, as únicas duas empresas em que o governo federal ela é o dono nesse sistema financeiro nacional que pode aparecer na prova é o BNDES e a Caixa. Eu tenho que saber disso, tá? Por que eles colocam lá na hora de fazer uma questão? Eles dizem assim, a Caixa Econômica Federal é uma sociedade anônima, blá, blá, blá. Não é. A Caixa Econômica Federal não é sociedade anônima. O BNDES é uma sociedade que faz isso, aquilo. Não é. Ele é uma empresa pública federal. Isso caracteriza quem ele é. Ou seja, ter como único dono o governo federal, tá? Então, lembrem-se disso, que isso é bastante importante. As duas empresas públicas federais são o BNDES e a Caixa Econômica Federal, tá? A Caixa. O que a Caixa... Eu tenho que saber da Caixa aqui, tá? Eu tenho que saber que a Caixa... que a Caixa, ela tem algumas características aqui que são importantes, tá? Que é a questão de trabalhar com a área social. Ah, eu sei, né? O pessoal vai dizer que é meio tranquilo essa parte. Ou seja, a Caixa vai trabalhar com a parte social, que é fazer o pagamento de seguro-desemprego, fazer o pagamento do Bolsa Família, fazer
emprestar dinheiro para a área de saneamento básico, ela trabalha com a área da habitação no formato Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida. E só por questão aqui da gente saber, não sei até que ponto pode ser cobrado isso aqui, mas o Minha Casa Minha Vida é para pessoas de média renda, que eles dizem, que são financiamentos com juros que vão de 4 a 8% mais ou menos, tá? E esse juro, ele varia de acordo com a renda da pessoa. Quanto menos a pessoa ganha, menor é o juro que ela vai pagar, tá? Então, e essa ideia aqui desse juro aqui, a renda, no máximo que tu pode ter para ter Minha Casa Minha Vida é R$8.000, tá? No momento é essa renda que eles estão pedindo para te poder financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Não acho que isso vai cair na prova para vocês, tá? Mas tem que saber que a Caixa trabalha com Minha Casa Minha Vida, tem que saber que ela trabalha nessa parte social com o Bolsa Família, a Caixa trabalha com o FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tá? Que é o valor que as empresas depositam para os seus funcionários que têm carteira assinada. Então a Caixa, ela é o agente financeiro ali desse fundo de garantia. Ela arrecada o fundo de garantia e guarda aquele fundo de garantia até que a pessoa seja dispensado do trabalho ou aposentado, se for o caso, tá? Outra coisa que a Caixa faz aqui, que é importante, interessante aqui, é a parte de loteria, tá? A parte de loteria, meu Deus, loteria. Loteria federal, só quem pode trabalhar é a Caixa. Então, isso para simplificar esses três aqui. Então vamos lá, gente, seguinte. Dentro dos agentes especiais, então nós temos Banco do Brasil, BNDES e a Caixa. Não posso esquecer que são agentes especiais, que vai que a prova me pergunta, dentre os abaixo, quais são os agentes, dentre os abaixo, onde consta um agente especial? É esse daí, tá? Vamos lá, vamos passar. Fechou. Gente, olha só, esse organograma aqui do Sistema Financeiro Nacional, esse organograma que está disponível lá na página do Banco Central, eu acho o mais importante, tá? E um dos mais interessantes que tem aqui. Porque aqui tu tem uma visão geral de quem é quem no sistema financeiro e eu vou já destacar alguns que vão estar lá na tua prova. Não vai ter como fugir, tá? Dei uma olhadinha neles aí. Primeiro, o CMN. O CMN vai estar lá na prova, tá? Não tem jeito, não tem como fugir, o CMN vai aparecer na tua prova. O outro é o Banco Central. Vai estar lá na tua prova pela importância. E também a CVM. Marca esses dois e depois pode até me cobrar para ver se não vai estar lá na prova, tá, gente? Então, assim, o CMN, o Banco Central e o CVM são os mais importantes. O que eu tenho que saber disso aqui? Eu vou tentar resumir aqui algumas coisas para vocês, tá? Primeiro, esses órgãos aqui, ó, que é o CMN, Conselho Monetário Nacional, CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, todos esses órgãos são chamados de órgãos normativos. Normativos. Por que eles são órgãos normativos? Porque eles fazem normas, eles fazem regras. Veja que tem uma linha, né? Essa linha que tem aqui em cima, né, do Conselho Monetário Nacional, que tem aqui em cima do Conselho Nacional de Seguros Privados, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, o que está acima da linha são os órgãos normativos. Os que estão abaixo da linha são aqueles que vão cumprir, que vão executar as normas, tá? Agora, dentro desses órgãos aqui chamados de normativos, o mais importante desses órgãos é esse que eu marquei para vocês aqui, que é o CMN. Esse órgão aqui, ó, na hora da prova, eles adoram pedir esse item dizendo o seguinte, que esse órgão aqui é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Então, qual é o órgão máximo do Sistema Financeiro? Qual é aquele órgão que mais tem poder para fazer regras? O CMN. Isso é importantíssimo. Esses outros órgãos aqui, eles vão fazer as suas normas dentro da sua área de atuação que eu vou colocar. Então, nós vamos ver o seguinte, ó. Primeiro,
A parte desse Conselho Nacional de Seguros Privados, o que ele vai fazer normas aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui um espaçozinho para colocar aqui. Vou colocar aqui do ladinho, tá? CNSP. Ele vai fazer normas para, vamos colocar aqui, capitalização. Ele vai fazer normas para a parte de previdência. Vamos colocar aqui primeiro os seguros, para ficar mais legal. Seguros, né? O nome já diz. Conselho Nacional de Seguros Privados. Seguros. E o último aqui é a parte de previdência aberta. Ok, então vamos lá. Primeiro, Conselho Nacional de Seguros Privados, ele vai fazer norma para capitalização. O que é capitalização? Capitalização é uma forma de você guardar dinheiro, tá? E uma forma de você ser, tipo uma obrigação de poupar, porque eles vão descontar todos os meses da tua conta uma parte, R$50, R$80, não importa, ou valor único também, deixo lá R$500 no banco. E depois de um tempo, o banco me devolve o meu dinheiro. Isso é o formato capitalização. Existe um formato capitalização que eu vou fazer uma propaganda de graça, né? Que é a telecena. O que é a telecena? Telecena é uma capitalização. Por quê? Porque tu guarda o teu dinheiro, tu coloca alguns reais lá na telecena com uma esperança de que tu vai ganhar algum sorteio, vai ganhar algum prêmio, alguma coisa assim. E essa é a ideia da capitalização, pagar em dinheiro ou pagar alguns sorteios. Capitalização, depois a gente tem um item na apostila lá que diz bem certinho o que é e como funciona a capitalização. A parte de seguros, o que é o seguro? Um contrato entre uma seguradora e a pessoa, tá? Para que se ocorrer, eu não vou usar termo técnico aqui que não é o caso, não dá tempo agora, tá? Mas o seguro é um contrato entre uma seguradora e um cliente para, caso ocorra aquele dano específico contratado, ele seja indenizado. Basicamente, é isso aí os seguros, tá? Nós temos seguro de vida, seguro de residência, seguro de veículo, seguro de empresa, tem vários tipos de seguro. Quem faz as normas? Conselho Nacional de Seguros Privados. Agora, com relação a esse aqui, ó, previdência aberta. O que é uma previdência aberta? Aí já complica um pouquinho mais aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, tá? Não é que complica por ser difícil, é só por questão de tempo aqui que a gente tem. Ó, previdência aberta, nós temos dois tipos de previdência, tá? Nós temos uma previdência que é chamada de aberta e nós temos uma previdência que é chamada de fechada, tá? Essa previdência aberta é uma previdência que a gente conhece, uma previdência do chamado regime geral, que é o INSS, tá? Mas a previdência do banco, ela é diferente do INSS. Ele é um formato de previdência onde eu vou lá e guardo um dinheiro, tá? Para que serve esse dinheiro que eu guardo lá no banco no formato previdência? Para complementar o meu dinheiro do INSS, tá? O INSS vai me pagar quanto? Ah, vai me pagar R$1.000, R$2.000 por mês de aposentadoria, R$3.000, R$4.000, não importa. Mas eu quero complementar, eu quero ganhar mais, porque o INSS tem um teto de R$7.000 e poucos hoje em dia, tá? Então, eu quero ganhar mais na minha aposentadoria. Então, o que eu faço? Vou lá no banco e guardo dinheiro. Quanto mais dinheiro eu guardar, mais dinheiro eu vou receber depois para complementar a minha aposentadoria. Isso é um formato aberto. Por que ele é aberto? Porque é um formato que qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode aderir. Fechou? Agora, o que é a previdência fechada? A previdência fechada é uma previdência que apenas funcionários de uma determinada empresa podem entrar, porque ela é fechada para aquela empresa. Exemplo, lá na Caixa Federal, vocês têm a FUNCEF, que é uma fundação da própria Caixa, que é uma previdência complementar. Ela vai complementar o pagamento do INSS, tá? O Banco do Brasil tem a Previ, que é uma previdência que vai complementar o dinheiro dos funcionários do Banco do Brasil. Então, essas previdências eu tenho obrigatoriamente que ser funcionário daquela empresa para eu participar, por isso que ela é fechada. E olha só,
esse Conselho Nacional aqui que tem aqui de Previdência Complementar, ele é que vai atuar fazendo as normas para a Previdência Fechada. E ele vai trabalhar só com isso. Só Previdência Fechada. Ou seja, vai trabalhar com as previdências da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios. Ele vai ser o órgão que vai normatizar essa previdência. Tá certo? Assim, ó. Então, agora, o que é essa previdência fechada que pode cair na prova? Que eu acho assim, ó, não sei se vai cair na prova alguma coisa disso, mas se cair alguma coisa de previdência fechada, eles podem usar esse nome aqui, ó, chamado de fundos. Fundos de... Vou botar mais para cá só para vocês enxergarem. Fundos de pensão, tá? O que é esse fundo de pensão? É um sinônimo, tá? Um sinônimo para previdência fechada. Fundos de pensão, tá? Então, assim, ó, se tivesse cair alguma coisa na prova sobre essa parte aqui, eles iam dizer que a previdência fechada é a mesma coisa que fundos de pensão, tá? Esses órgãos aqui, órgãos normativos que estão aqui em cima, como é que eu vou lembrar aquilo que é normativo na hora da prova? Lembre, tem o C. C de conselho, C de conselho e C de conselho. Então, se tem o C de conselho, ele é um órgão normativo, tá? E se eu tiver que escolher um órgão mais importante porque ele faz as normas maiores, é o Conselho Monetário Nacional, tá? É tipo assim, o Conselho Nacional de Seguros Privados faz normas para capitalização, seguros, previdência aberta. O Conselho Nacional de Previdência Complementar faz normas para previdência fechada. E o resto das normas para todo o sistema financeiro nacional são feitas pelo Conselho Monetário Nacional. Tá certo, gente? Agora, esses órgãos aqui que vocês têm aqui em cima são os normativos. E esses aqui embaixo, ó, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, esses órgãos aqui são os órgãos que são supervisores, que nem está aqui do lado. O que esses órgãos vão fazer? Eles vão fazer a parte de supervisão, a parte de fiscalização, fiscalizar, a parte de punir, né? Se for o caso, fazer uma punição, a parte de fiscalização, punição, olha, seguição. Fiscalização, punição, a parte de execução eu posso usar aqui, tá? O que é essa fiscalização, execução, punição? Ou seja, esses órgãos aqui, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, eles vão autorizar, fiscalizar, punir, executar e supervisionar cada um dentro da sua área de atuação. Eles vão ser os órgãos que vão ser mandados por esses órgãos aqui, que vão executar as normas aqui. Esses órgãos normativos vão mandar e esses órgãos aqui embaixo vão executar, tá? Agora, cada um dentro da sua área de atuação. Então, assim, ó, vamos começar aqui com o Banco do Brasil, o Banco Central, que tá aqui, ó. O Banco Central pode aparecer na prova, eu quero destacar isso aqui para vocês, porque ele pode aparecer na prova de qualquer jeito, tá? Ele pode aparecer como BCB, que nem tá aqui, né? BCB. Ele pode aparecer como BC. Ele pode aparecer como... Meu Deus do céu. BC. Ele pode aparecer como um Bacen. Tá? Então, ele pode aparecer com vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. Tá? BCB, BC, Banco Central do Brasil. Ele pode aparecer, mas estão querendo falar da mesma coisa. Destaco que às vezes eles dizem a sigla e não dizem o nome daquilo que é. Então, dei uma olhadinha nas siglas, tá? Ó, o Banco Central aqui, ele vai trabalhar com quem, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai fiscalizar, punir, executar, autorizar instituições financeiras em geral, tá? Eu vou colocar aqui, ó, IFs em geral, tá?
IFs, eu posso chamar até de bancos, né? Bancos em geral também. Ok. Bancos. Ou seja, ele vai fiscalizar os bancos, ele vai punir os bancos. Então, o Banco Central é isso que ele vai fazer. Essa é a área de atuação dele. A área de atuação da CVM, tá? A área de atuação, que vão tirar aqui os normativos aqui, só para a gente enxergar aqui. Ó, a CVM, ela vai trabalhar com algumas outras coisas. Eu vou até puxar uma seta aqui, porque eu não vou precisar desses de baixo aqui, tá? Então, assim, a CVM, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com algumas coisas específicas. Ela vai autorizar, fiscalizar, punir, executar, supervisionar. Quem? Primeiro, ela vai fazer isso aqui, ó, sociedades anônimas. Aí, assim, ó, eu não posso entrar agora a fundo na questão do que é sociedade anônima, mas, gente, existe uma lei das sociedades anônimas, que é a Lei 6404/76, 64004 de 76, tá? Que ela cria a sociedade anônima. Essa sociedade anônima é um formato de empresa. É um formato de empresa onde tem o seu capital, agora sim, né? O seu capital dividido em ações, em partes, tá? Essa empresa, cada pedacinho dessa empresa é chamada de ação, tá? E quem é um acionista, ele é um dono. Quem compra esse pedacinho da empresa, ele é um dono da empresa. Agora, importante saber o seguinte, existem dois tipos de sociedade anônima. Um que a CVM atua, que ela fiscaliza, que ela pune, e outro que não. Então eu tenho que saber, ó, existe a sociedade anônima chamada de fechada e existe a aberta. Agora, onde está a área de atuação da CVM? Ela não está na fechada. Por quê? Porque a diferença entre aberta e fechada é simples aqui para nós, ó. A diferença é que a sociedade anônima aberta, ela pode ser negociada na bolsa de valores. Então, se ela está negociada na bolsa de valores, ela é uma sociedade anônima aberta ao público, aberta para a sociedade comprar. Certo? Então, isso tem característica diferente. Sociedade anônima fechada, existem algumas empresas que vocês, quem sabe, até conheçam, que são sociedades anônimas fechadas. Que é, como é que eu faço para ser sócio de uma sociedade anônima fechada? Eu vou lá na empresa e compro as ações. Agora, a sociedade anônima aberta, ela está lá na bolsa de valores. Por isso ela é aberta ao público. E por isso ela tem que ter algumas normas mais específicas. E esse órgão CVM é um órgão importantíssimo para fazer a fiscalização, a autorização, autorizar funcionamento, autorizar para que essas ações sejam emitidas lá na bolsa. Então essa sociedade, essa empresa aqui, Comissão de Valores Mobiliários, é extremamente importante, tá? Agora, pode aparecer uma coisa assim, tipo assim, como é que eu sei que estão falando de CVM? Porque eles vão estar falando em valores mobiliários, tá? Valor mobiliário não é valor imobiliário, não. Valor mobiliário são esses instrumentos, são esses papéis. Por exemplo, uma ação é um valor mobiliário. Nós temos um outro valor mobiliário conhecido também chamado de debenture, que a gente pode falar depois também. Então, esses valores mobiliários, se alguma coisa disser na prova, qualquer coisa, quem é que faz as regras, quem é que vai fazer a parte de autorização de valores mobiliários? A CVM. Agora, se falarem, por exemplo, de quem vai fazer as regras ou quem vai fazer a fiscalização de uma sociedade anônima aberta, CVM. Quem é que vai trabalhar lá fiscalizando a bolsa de valores? Bolsa, a CVM. Então aqui mais um itemzinho, bolsa de valores, tá? Então a CVM ela vai trabalhar com valores mobiliários, certo? Agora, dentro dessas instituições nós temos a SUSEP. SUSEP, vocês têm ali em cima, que ela é normatizada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O que a SUSEP vai fazer? Ela vai supervisionar, que nem está escrito aqui, né? Vocês têm aqui, que eu nem escrevi aqui, fiscalizar, punir, executar, tá? Então ela vai fazer isso na sua área de atuação. Qual a área de atuação da SUSEP? É a parte de
Ali em cima, que nem eu falo, fiz aqui, ó, CNSP, tá aqui. Essa é a área de atuação da SUSEP, que é, ela vai fiscalizar, punir, executar a parte de capitalização, todo mundo que trabalha com seguros e a previdência aberta, que é aquela que todo mundo pode entrar, tá? Com relação à Previc, a Previc é que a Superintendência de Previdência Complementar, ela vai trabalhar com toda a parte de fiscalização, punição, executar, supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar, tá? Agora, uma característica, essas características que eu coloquei como características comuns de todas elas, tá? Todas elas vão fiscalizar, punir, executar dentro da sua área de atuação. Agora, uma característica importante entre elas, que todas elas aqui, todas elas são chamadas de autarquias. Autarquias. O que é uma autarquia? Uma autarquia é uma entidade que possui uma autonomia administrativa, financeira. Ou seja, uma autarquia, ela é um braço do governo que vai estar ligado ao governo federal e ela vai ser uma parte, ela vai trabalhar fiscalizando, punindo, executando alguém dentro desse sistema, tá? Então ela vai trabalhar como uma autarquia. Para todas essas instituições que eu falei, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, tem que ter concurso para entrar nessas instituições, porque elas são do governo federal, tá? Então elas são autarquias, e isso é importante para a hora da prova. Quais são as autarquias do sistema financeiro? Essas aí, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, tá? São as autarquias, fechou? Agora, aqui para baixo vocês têm depois quem é que vai fazer a operação, que vai obedecer essas normas, que vai ser fiscalizado, que estão essas instituições que estão aqui abaixo, que eu não vou entrar no caso agora, tá, gente? Órgãos normativos, supervisores, operadores, ok. Gente, nós vamos ficar por aqui na nossa revisão, depois nós vamos continuar aqui na parte dos sistemas, dos órgãos do Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Se você puder ajudar, deixa o like e se inscreva no canal e a gente se vê. Fechou? Valeu, gente!